Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas do Dois Perdidos no Tempo. Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho. Toda semana a gente publica vídeos curtos, tá? Com resenhas de quadrinhos e de RPG. Então se liga aí para não perder mais nenhum vídeo, beleza? E se você já está inscrito no canal, já é de casa, bem-vindo de volta, obrigado por acompanhar os nossos vídeos. E a resenha de hoje vai ser sobre quadrinhos. Eu vou falar desta revista aqui, destas histórias aqui, melhor dizendo, da Liga da Justiça Internacional, tá? Eu tô com essa edição aqui, que é a republicação mais recente dessas histórias, tá? Elas já saíram aqui no Brasil em diversos formatos, por diversas editoras, mas eu tô com essa aqui, que é a republicação mais recente da Panini, que eu acredito que seja mais fácil de você encontrar a coleção toda. Eu tô com vários volumes aqui, ela ainda está em publicação, tá? Eu trouxe aqui, só para ilustrar a nossa conversa, os 4 primeiros volumes, tá? E por que eu acho que é interessante a gente comentar sobre essa revista? Eu quero dar só um aviso aqui, eu vou tentar um formato um pouco diferente nesse vídeo. Eu não vou comentar de fato as histórias aqui, eu posso pontuar uma coisa ou outra ali, mas o objetivo aqui é te dizer, para você que está começando a ler quadrinhos, que quer indicação de uma coisa bacana, ou que quer entender, ou quer descobrir histórias importantes, relevantes para você ler, para ter uma compreensão do universo DC, do universo Marvel, enfim, por que você deve ler essa história? O que tem de relevante aqui, o que tem de interessante, qual o contexto dessas histórias aqui, beleza? Então vamos lá. Antes de chegar aqui propriamente, eu vou fazer uma pequena viagenzinha no tempo, mas vai ser rápida, tá? Eu quero começar com isso aqui. Crise nas Infinitas Terras, tá? Se você está chegando agora no universo dos quadrinhos, saiba que antes desse evento aqui, o universo DC tinha infinitas terras. Só um parênteses, todas elas redondas, tá? Só para deixar claro. Só que assim, essa infinidade de terras levou a uma grande confusão em termos de cronologia. Chegou um ponto que ninguém entendia mais nada, porque era muita referência, heróis que moravam em terras diferentes, enfim, estava impossível de conseguir acompanhar e daquilo fazer algum sentido. Então a DC resolveu fazer a Crise nas Infinitas Terras para arrumar a casa. E o que ela fez? Ela transformou essas infinitas terras em uma só. E pegou os principais heróis, ou os heróis mais importantes de todas essas terras, e botou todo mundo ali numa só, e começou o seu universo do zero, tá? A partir da crise. E o primeiro grande evento que a DC lançou depois da Crise nas Infinitas Terras foi este aqui, Lendas. Foi uma minissérie, salvo engano, lançada em 86 lá fora, tá? Que trouxe a primeira grande ameaça para os heróis dessa nova terra aí que surgiu. Ameaça, até a capa aqui já entrega, né? É o Darkseid. E o que isso tudo tem a ver com a Liga da Justiça Internacional? Agora sim, vamos lá. É nas páginas aqui de Lendas que a nova versão da Liga da Justiça vai se formar. É a partir dessa ameaça do Darkseid, deixa eu tentar aproximar aqui, que alguns dos heróis que eu estou mostrando aqui nessa página, alguns, vão se unir e formar a mais nova versão, até então, da Liga da Justiça, tá? Da Liga da Justiça da América. A equipe que existia antes do Lendas, ela foi destroçada, arrasada, vários membros morreram, enfim. Então isso aqui foi um recomeço para a Liga da Justiça. E a partir daqui se forma a equipe que vai dar origem a esta revista aqui da Liga da Justiça Internacional. Só que aí a gente vai ter os diferenciais. Nos Estados Unidos, essas histórias começaram a ser publicadas em 87, tá? Só que olha só, vem aqui comigo nesse raciocínio. A DC tinha acabado de fazer a Crise. A Crise, salvo engano, foi publicada, começou em 85, terminou em 86. Lendas foi por aí também, 86, 87. Ou seja, o universo todo estava sendo reconstruído, né? E os principais personagens, aqueles que a gente chama de medalhões, estavam tendo as suas origens recontadas, né? Estavam sendo reformulados pelos criadores, né? E ninguém, a verdade é essa, ninguém queria emprestar os seus heróis para a Liga da Justiça, né?
Por quê? Porque estava todo mundo ocupado reconstruindo a história desses heróis, ou dos principais heróis. E teve um outro detalhe que também ajudou a afugentar muita gente. Essa versão da Liga da Justiça é a famosa Liga da Justiça cômica, né? Você já deve, talvez, ter ouvido falar essa expressão ali, a Liga da Justiça engraçadinha, a Liga da Justiça cômica, é isto aqui. Agora, juntando esses dois fatores, um universo sendo reconstruído e uma revista com uma pegada cômica, né, ninguém queria, de repente, abrir mão do seu personagem para ele ser avacalhado nas páginas da Liga da Justiça. Uma nobre exceção foi justamente o Batman, que dessa primeira formação da Liga é o personagem de maior destaque, né? Pelo menos na época, os outros não eram assim tão expressivos, né? Então ninguém se importava muito. Mas o Batman já era o Batman, mas ainda assim ele foi cedido para integrar essa equipe, e aí a coisa começou. Olha só, eu disse que era uma revista cômica. Pensa bem, a gente está em 1987, tá? Falando de super-heróis, num universo que está sendo reconstruído depois da crise nas Infinitas Terras. Fazer uma revista cômica era algo realmente inovador que jamais havia sido feito antes, tá? Claro, você tinha alguns personagens engraçados, você tinha historinhas engraçadas e tudo mais, mas você pegar a principal equipe do universo DC e transformá-la numa revista engraçadinha, numa revista de piada, vamos dizer assim, realmente foi uma aposta arriscada, mas uma aposta que deu muito, muito certo. Tanto que, como eu falei no início, essas histórias já foram republicadas várias vezes, em diversos formatos, por diversas editoras, e lá nos Estados Unidos também foram um enorme sucesso. Tanto que até hoje a gente fala da fase da Liga Cômica, da fase da Liga Engraçadinha, né? Aqui eles conseguiram a dose certa entre comédia e aventura, né? E colocou os super-heróis em diversas situações inusitadas, né? Algumas extremamente engraçadas, outras nem tanto, enfim, nem todas as piadas aqui envelheceram bem com o tempo, mas no geral ainda é considerada, pelo menos para mim, assim, uma fase clássica, uma fase interessante, que se você quer ter uma visão geral do universo DC, por exemplo, vale muito a pena você ler. Tá? Agora, falando um pouquinho em si das histórias, uma coisa que eu queria chamar destaque aqui, deixa eu ver se eu consigo. O texto é do J.M. DeMatteis, tá? E do Kate Giffen. E a arte é do Kevin Maguire. E é justamente a arte do Kevin que eu quero mostrar um pouquinho. Ele é muito expressivo, né? O desenho dele, o traço dele é muito expressivo assim, dos personagens. E isso também contribui para a graça da história, né? Isso também fez parte do diferencial da revista. O Batman, só aproveitando que ele apareceu aqui, ele agia justamente como contraponto aqui entre todos os outros heróis amalucados fazendo graça, e o Batman era o Cavaleiro das Trevas, aquela coisa sombria. Ele liderou a equipe nas primeiras edições, né, no primeiro momento da Liga. A gente tem também o Guy Gardner, né, que hoje é um grande herói, mas na época nem tanto, né? Canário Negro, Senhor Milagre, ou seja, vários outros personagens que ganharam bastante destaque e com certeza aumentaram a fama a partir da participação deles na Liga da Justiça. O próprio Gladiador Dourado, o Besouro Azul, a gente talvez saiba quem eles são hoje por causa dessas histórias aqui, né? Talvez eles não tivessem sobrevivido ao teste do tempo se não tivessem participado da fase engraçadinha. Até o Senhor Destino está aqui, né? Integrou a equipe nos primeiros momentos e tudo mais. E depois as histórias foram se desenvolvendo e a equipe deixou de ser Liga da Justiça da América para ser Liga da Justiça Internacional, né? Mas sempre tendo aquela pegada de humor, né? Aquela pegada de reverência. As histórias são bem legais, são muito divertidas e a gente vai ter aqui nos primeiros números diversos crossovers com outros eventos que a DC foi lançando. Então a gente tem crossover aqui com o Milênio, que é o que tem aqui nessa edição,
né, que enfrentava os caçadores cósmicos, enfim. Aliás, só fazer um parênteses aqui, eu estou dando várias referências aqui, falei da crise, falei de lendas, estou falando de milênio agora. Se vocês quiserem outros vídeos detalhando um pouco mais cada uma dessas histórias, deixa aí nos comentários, tem bastante coisa interessante para falar de cada uma dessas histórias, de cada uma dessas sagas. Então, eu falei aqui bem rápido, mas se quiserem alguma coisa mais detalhada, só deixar aí nos comentários, beleza? Aqui a gente vai construindo o canal juntos. A gente tem até uma história da Liga da Justiça contra o Coringa, tá? A gente tem um Batman, um Bruce Wayne meio 007 aqui, ou seja, as histórias tinham temas variados e elas eram são de fato bem divertidas. E eu queria chamar a atenção aqui, só para a gente encerrar, para esse volume 4, que tem justamente aqui o primeiro confronto do Lobo com o Guy Gardner. E eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler das histórias, mas eu só queria chamar a atenção justamente para essa aparição do Lobo. Talvez mais um personagem que a gente não soubesse quem é se não tivesse passado por aqui, tá? O Lobo era um personagem, sei lá, de última categoria que o Kate Giffen inventou para um gibi dos Omega Men. Ele surgiu como inimigo dos Omega Men, salvo engano, apareceu em uma história e estava lá esquecido. E aí pegaram aqui para fazer uma participação em algumas histórias aqui da Liga da Justiça. Deu certo, foi um sucesso, o Lobo foi ganhando destaque, foi ganhando projeção, ganhou minissérie solo e daí deslanchou uma grande carreira nos quadrinhos, conquistando uma porrada de fãs, tanto que hoje a gente sabe quem é o Lobo. Se não tivesse tido a Liga da Justiça engraçadinha, a Liga da Justiça cômica, talvez esse personagem também tivesse caído no esquecimento. Então, pessoal, isso aí é só para dar uma palhinha para vocês do que tem aqui, tá? A gente tem inclusive, deixa eu só mostrar aqui só um detalhezinho. A gente tem inclusive uma personagem brasileira aqui, tá? Originalmente chamada Flama Verde, tá? Que depois mudou de nome para Fogo. Também ganhou mais destaque e depois continuou na Liga da Justiça por vários anos por causa das aparições aqui na Liga da Justiça cômica, tá? Inclusive ela teve os poderes alterados depois da Invasão, que é uma outra saga que a gente vai ter crossover aqui. Ou seja, muitas coisas aconteceram nesse gibi da Liga da Justiça Internacional. Então, se você está começando no mundo dos quadrinhos, se você quer especialmente saber um pouco mais sobre a história da Liga da Justiça, as fases da Liga da Justiça, você não pode deixar de conhecer esse material aqui, beleza? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários se gostaram desse formato, se tem outras histórias clássicas que vocês querem que eu comente aqui ou contextualize, a gente vai construindo o canal juntos aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.